boa tarde a colegas servidores. Agradeço a presença de vocês. Como a gente já tinha comentado e passado para vocês anteriormente, a gente vai agora às 6h20 mais ou menos, porque tem o pessoal que sai agora às 6 horas, que cabe comparecer o pessoal também. A gente vai seguir encaminhada lá para a Câmara Municipal. A gente vai descer aqui acompanhando o ônibus, vamos fazer o contorno ali e vamos descer para a Câmara. E a pé, pouquinho a distância pequenininha, espero que todos aí acompanhem a gente para a gente poder fazer a dispersão depois lá na Câmara, depois que a gente conversar com os vereadores. Para todo mundo ouvir, por favor. Eu tô só na goela aqui, ó. Então vamos lá. Amanhã, se for parar todo mundo amanhã, então tem os serviços que tá na liminar que é essencial, não pode parar ninguém. Então vai ser falta injustificada para quem parar, porque a liminar fala que não pode parar. A gente não conseguiu derrubar a liminar até agora. O desembargador agendou para julgar amanhã às 15 horas, tá? Então, gente, ó, hoje, a revisão de hoje, o que vamos fazer amanhã? Amanhã é essencial, agente de controle de vetores, agente de endemias, toda a saúde, transporte coletivo, que a gente não tem aqui coletivo, tem transporte escolar, mas não, nem se for correlato, não é, porque é outra função, mas enfim, o restante do que não é essencial, teria que trabalhar 70%, tá? Então, entenda que tem crédito para poder parar uma monitora, para seguir o que está na regra, uma, que não vai dar impacto praticamente nenhum, entendeu? Então, gente, ó, é isso que eu vou colocar em votação. Então, agora eu vou colocar em votação a seguinte situação. Para amanhã, continuamos com a paralisação ou suspendemos e mantemos em estado de greve? Mantemos estado de greve. Então, levanta a mão quem é a favor. Suspender. Não, peraí. Suspendendo a paralisação e mantendo o estado de greve, certo? Outra situação. Pode abaixar a mão. Vou fazer. Ô, pessoal, pode falar. Então, eu vou falar agora. Ó, gente, ó, a liminar tá para ser julgada amanhã. Se a gente tiver êxito em derrubar o nosso recurso, em derrubar a liminar que está vigente hoje, a gente já marca uma outra assembleia para a gente dar continuidade. A gente marca outra data, vai ter que notificar novamente a prefeitura. Nesse meio tempo, vocês vão articulando com os demais funcionários, tá? E já avisando os pais que a gente continua em estado de greve. A gente não está desistindo, simplesmente estamos acatando uma liminar que tornou inviável a nossa paralisação de amanhã, tá? Para não estar descumprindo o que o judiciário mandou, a gente cumpre, tá? Ponto. E toma as providências, estamos tomando. Então, manter o estado de greve e assim que sair a liminar nossa decisão, favorável ou contrária a gente marca uma nova assembleia, tá? Acredito que se sair amanhã mesmo até sexta-feira a gente já marca uma assembleia de novo e já vê o que toca daí pra frente. Aqueles que estiverem presentes, a gente dá ok se vão aceitar ou não. E outra coisa importante, na ação do prefeito, ele incluiu que tá querendo negociar. Como hoje eu vou ter a oportunidade de falar na tribuna, que eu já me inscrevi representando vocês da Câmara, vou fazer um convite para o Executivo que se faça essa negociação, que se encaminhe a proposta. Se está em negociação, tem que ter proposta. Não é o que está aí hoje. E vou solicitar, vou pedir encarecidamente para que os vereadores convoquem o prefeito, insistam para o prefeito e marcar uma reunião do sindicato junto com os vereadores para a gente tentar resolver a situação. Vou pedir isso hoje na tribuna para os vereadores, tá? Estou adiantando para vocês. Agora, contrapartida, vou pedir para que vocês permaneçam aqui com a gente na Câmara hoje, porque hoje eu vou representando vocês na palavra final na Câmara. Então a gente acompanha a sessão de hoje para a gente poder acompanhar a sessão de lá. Pode ficar assim? Alguma dúvida que eu posso esclarecer agora? Agora eu posso esclarecer todo mundo. Que era só para gente tirar as dúvidas. Pode ser, gente? Pode.
Boa noite a todos presentes, boa noite, senhor presidente, boa noite, vereadores. Agradeço a oportunidade de estar aqui representando os servidores públicos municipais de Porto Ferreira, mas venho aqui tratar de um assunto que não está sendo muito agradável para nós servidores, que é a revisão salarial dos servidores. Estamos aí tentando uma negociação com a administração, já pedimos aí, em alguns momentos, conversamos aí com os nobres vereadores por algumas oportunidades referente à nossa revisão, mas ainda estamos no impasse. Não tivemos a nossa revisão adequada e nossos pedidos tratados da maneira que deveria. Hoje aproveito aqui a palavra para mim fazer alguns apontamentos. Inicialmente, voltamos lá no que era previsto na lei orçamentária e na lei 2944 de 2012, que é uma lei que define a nossa database. Nessa lei está estipulado, entre um dos seus artigos, que a nossa revisão tem que levar em consideração o crescimento da receita corrente líquida. E aí nós temos a lei orçamentária do ano passado, que previa uma receita corrente líquida em torno de 260 milhões, estimativa aproximada, e na atual lei tem uma previsão orçamentária de 283 milhões, se não me falha a memória, porque eu não estou com a lei. Dá um aumento mais ou menos aí das receitas em torno de uns 9,5%. Já parte do princípio que já não segue o que está na lei 2944 de 2012, que fala que a revisão do servidor tem que ser baseado nessa estimativa de crescimento. Já não estamos levando essa parte em consideração. Partimos do outro princípio, que os servidores estão reivindicando coisas que não são de maneiras excessivas, são simplesmente a revisão inflacionária do ano de 2024, que chega até a ser abaixo desse índice que eu acabei de comentar, de em torno de 9,5%. Agora vou fazer um breve relato sobre como está se dando as nossas negociações com o Executivo Municipal. Tá? Logo no começo do ano, nós fizemos aí o encaminhamento do requerimento para agendamento de reunião, que demorou em torno de uns 20 dias para ter alguma resposta, sem manifestação alguma. Insistimos nesse requerimento, tivemos uma primeira reunião com o Executivo Municipal. Nessa primeira reunião, nós tivemos a triste notícia que a lei de responsabilidade fiscal estaria com o índice prudencial muito perto do limite prudencial, do 50,64, mas absurdamente se referindo à folha de pagamento do ano de 2024, não referente ao orçamento para 2025, e nem as projeções referentes ao crescimento da receita. O ano passado, do que foi previsto e do que foi arrecadado, foi em torno de 9%, gente. É o que acontece basicamente todo ano, nessa média de 8%, 9%, quando muito 7%, uma margem histórica. Então, a gente teria uma margem significativa para a gente poder trabalhar com revisão salarial dos servidores. Mas isso não aconteceu. Aí, dentre todas essas reuniões que nós tivemos com o Executivo, em nenhuma das reuniões as informações que foram passadas para o sindicato coincidiram. Toda reunião que foi com o Executivo foi apresentado cálculos que não bateram com a realidade. E cada reunião esses cálculos apresentados se alteravam, todo momento. Até a última reunião agora, que aconteceu uma coisa assim bem desagradável na reunião. Nós estávamos numa reunião com o prefeito na quinta-feira passada, falha a memória, e antes do término da reunião, a prefeitura já tinha postado uma fake news, falando que o aumento do servidor seria 5,11%. A gente nem havia saído da sala de reunião. No momento que a gente estava ali se despedindo, acabando a reunião, meu celular disparando, recebendo mensagens assim, uma atrás da outra dos servidores, que saiu o índice, e a hora que eu saí da prefeitura, que eu cheguei lá na frente, lá no passo, de frente, o pessoal da guarda ainda, estou olhando no celular, a prefeitura postou, essa proposta de aumento de 5,11. Que proposta, gente? Não recebi. Alguém de vocês receberam aqui na Câmara, por favor, nobres vereadores? Se eu estiver equivocado, peço perdão se alguém recebeu, se passou para alguém. Mas para o sindicato, essa proposta de 5,11 não chegou. Trata-se de uma falácia, porque até agora estamos aguardando. Em seguida, tentamos negociações, foram gravados vídeos, pedi a participação do prefeito, que o prefeito se manifestasse, mas se manteve inerte, não se manifestou, não procurou diálogo, encerrou as negociações, e o encerramento das negociações é claro,
Porque tem um projeto que foi encaminhado aqui para a nobre casa dos vereadores, nobre casa de leis, para votar o projeto 08 de 2025. Uma proposta de 3% de aumento no salário do servidor, que não é aumento, não chega nem a revisão, não pode nem falar que é aumento, e uma proposta de R$70 no auxílio alimentação. Proposta essa que já foi diminuída, porque na primeira proposta encaminhada pelo prefeito era 1,5% e R$100 no auxílio alimentação. Então, quer dizer, ele diminuiu a proposta. Levando em consideração o salário base, que é a primeira faixa etária do servidor, que hoje é R$ 1.545, frisar, servidor público da prefeitura, hoje o menor salário recebe R$ 1.545. Muito longe daquilo que se divulga, não por vocês, nem pela prefeitura, mas que circula nas redes de maneira extraoficial, que servidor recebe um absurdo, que tem salários astronômicos e absurdos. Verdade, alguns poucos têm. A lei, no momento, permitia isso, é legal, e eles têm, é deles, é de direito. Ponto, não tem o que se questionar. A gente tem que trabalhar agora em função dos que não têm esses salários absurdos e astronômicos, que são a grande maioria da prefeitura, que vive com um salário pouquíssimo acima de um salário mínimo. Tá? Então, gente, seguindo nesse mesmo contexto, insistimos nas negociações, as negociações não andaram, o projeto já está aqui na Câmara, acho que é a 3ª semana, salvo me falha a memória, então quer dizer, encaminhado o projeto, negociações encerradas. Ingressamos com o movimento de estado de greve, fizemos as notificações da prefeitura, insistimos novamente pelas conversas e relacionamentos para que tivesse uma negociação, já tive até conversa aqui com quase vários dos vereadores, o Matheus sobre isso, com o Ismael, o Fábio, o Felipe, com a Renata mesmo, nós tivemos essa conversa também, com o Elcio, com a Thaís, que acompanhou praticamente todas as assembleias que nós fizemos, o Rodrigo também. Então, tivemos essa conversa, desculpa, aqui da mesa também, eu tive conversando com o presidente da casa, tive conversando com a Priscila enfermeira, e com o senhor Renato também, que é servidor, como a Priscila. São 2 servidores hoje que a gente conta com o apoio deles, e, de fato, o Legislativo tem apoiado o servidor. Tivemos participação, tivemos indicação do vereador Elcio para que pelo menos fosse dada a inflação para o servidor, mas o Executivo ficou inerte. Pela ordem, senhor presidente. Gostaria de solicitar a parte, rapidamente, da fala do Vadi. A parte, por favor, concedido 1 minuto. Tá. Vadi, eu só queria questionar uma dúvida que eu tenho certeza que outros vereadores também, sobre o projeto de lei que foi apresentado à Câmara, como você disse, que fala sobre os 3% de aumento. Aí, nós gostaríamos de saber um posicionamento do sindicato, aproveitando a presença dos servidores aqui também, em caso de uma rejeição, uma possível rejeição desse projeto de lei de 3%. Entende-se que seja 0. O retorno, a responsabilidade retorna para a prefeitura. Você, na opinião sua, do sindicato, dos servidores, após essa possível rejeição, entende que corre o risco da prefeitura não enviar uma nova proposta, seja com valor maior, menor, ou se manter no 0%? Só para auxiliar a gente aqui, para a gente poder também entender o posicionamento do sindicato quanto a isso, para a gente poder, como você mesmo disse, todos nós estamos prestando apoio ao sindicato, aos servidores, e temos ouvido bastante, então nós gostaríamos de entender só esse posicionamento, qual é o posicionamento do sindicato sobre essa possibilidade de não haver uma outra proposta após a possível rejeição. Muito obrigado. Então, vamos... O posicionamento do sindicato é sempre referente ao posicionamento do servidor. Tá? Eu costumo falar que o sindicato não decide, o sindicato não escolhe. O sindicato intermedia e reivindica as necessidades do servidor. Então, a gente sempre consulta os servidores. Mediante as nossas assembleias, eu entendo que essa proposta já foi uma proposta recusada por 2 vezes. Tá? A gente colocamos em votação na assembleia que recebemos, foi recusada unanimemente, eu acho que até alguns vereadores estavam presentes, não vou citar para não esquecer ninguém e ser injusto, e na assembleia que deflagrou a nossa paralisação grevista, foi colocado novamente em votação, que foi novamente rejeitada, se não de maneira unânime, 99% dos que estavam presentes. Essa proposta de 3%, R$70 na auxílio alimentação. O aprovar ou rejeitar o projeto, rejeitar o projeto de lei, eu já parto até de um outro princípio, que eu entendo que ele já está ilegal, incorreto, face à lei 2944, que já não está
apresentando o índice referente ao crescimento da receita corrente líquida do município, já seria um ponto mais interessante. E falo mais, tem um artigo lá que eu entendo que também está ilegal, naquele artigo que fala referente à não aplicabilidade sobre alguns segmentos do servidor público, que teria salários regidos por outras legislações. Entendo eu, na minha ignorância jurídica, que alguém jurídico pode me esclarecer melhor, posteriormente, uma vez se o salário, por exemplo, vou dar o exemplo do professor, que ainda também não foi pago, está devido desde janeiro, já tem um índice definido para o salário base, e digo assim de passagem, salário base do professor, não é salário teto. Então, partindo desse princípio, já deveria estar sendo pago em janeiro. Entendo que qualquer outro aumento do servidor geral, no que prevê a nossa lei orgânica, o seu artigo 125, determina que todo aumento, toda revisão tem que ser aplicada para todos os servidores no mesma data e no mesmo índice. Então, se o servidor tem um salário que foi estipulado em janeiro por uma lei externa, uma lei maior, uma lei de fora federal ou outro órgão que seja, entendo que na revisão do servidor, ela tem que ser aplicado a revisão geral do servidor também, o que não se acontece. E aquele artigo, entendo que está ilegal também perante isso. Esse projeto de lei, acredito que talvez a Comissão de Constituição e Justiça, não sei se já analisou, mas possivelmente tem que rejeitá-lo. Não sei se analisou. Badi, não, perfeito sua colocação. Até que não cabe aqui, a gente não é nem proposta essa, fazer questionamentos, mas estão aproveitando a sua presença aqui, como o senhor mesmo mencionou, a Câmara tem apoiado o sindicato, tanto que você tem vindo aqui toda semana conversar comigo, e a gente está com um diálogo muito bom em relação a essa questão da tramitação dentro do regimento interno do PL. Então, assim, você diz que a orientação é pela rejeição do posicionamento do sindicato. E se caso essa lei venha a ser aprovada, o sindicato vai judicializar para derrubar a lei? Porque se tem artigos que o senhor mencionou que são ilegais, então eu entendo que o sindicato vai judicializar uma legislação, uma ação para que possa derrubar a legislação. Seria esse mais ou menos o raciocínio correto? É uma análise a ser feita, senhor presidente, é uma análise a ser feita se seria esse o caminho, ou o caminho da continuidade da manifestação e a paralisação, para que se consiga o restante do índice a ser atingido. Uma paralisação ou uma possível greve, após a gente conseguir derrubar a liminar que está vigente hoje, que esvaziou completamente o nosso movimento grevista. Foi suspensa? Hoje a gente tinha assembleia aqui na frente da Câmara, lá de fora, com os presentes, passei as informações referente a liminar, que até já deixar claro, com uma administração que não quer negociar, judicializa, porque a gente não tinha partido para esse princípio. Então recebemos uma liminar que absurdamente, vou fazer um comentário e vou me explicar. Absurdamente recebemos uma liminar com algumas regras que são talvez arbitrárias. Uma delas, manter 100% dos serviços essenciais. A gente sabe que a jurisprudência determina em torno de 40% a 50% no máximo desse serviço. Do restante dos outros serviços, manter 70% do serviço, quando os serviços essenciais, de maneira geral, se aplica o 100% da possibilidade de paralisação. Outra situação, fazer uma relação nominal dos servidores que não iriam participar do movimento grevista. Como que eu vou fazer uma relação nominal de que não vai participar do movimento grevista? Você quer uma coação maior que essa? Então, a gente já tomou as providências, já fizemos apresentamos duas maneiras de recurso, pedimos uma reconsideração na justiça inicial aqui de primeira instância, que entendo eu ser incompetente para julgar o assunto, porque tem uma Câmara, não sei se seria o nome a Câmara, tem o departamento do tribunal específico que julga assuntos referentes a direito de greve do servidor. Então, já apresentamos também um agravo lá, que já está em trâmite, que talvez amanhã está agendado já o julgamento do agravo. Você acha que seria possível, por exemplo, o sindicato fazer um protocolo de um ofício aqui na casa sob a orientação de reprovação, rejeição do PL? Posso convocar uma assembleia com os servidores presentes, se o senhor autorizar. Posso perguntar? O senhor me autoriza? Claro. Os servidores presentes desejam que seja aprovado a proposta de aumento na lei, no projeto de lei 08/2025 de 3% de R$70. Vou sugerir para que os servidores que aprovarem levantem a mão. Quem não aprova, fique da maneira que estão. Vocês aprovam ou reprovam? Lembrando que a pergunta do vereador Matheus ela é muito clara, no sentido de que, se a Câmara rejeita o PL 8 de 2025 na próxima segunda-feira, não tem tramitação de nenhum reajuste, nem de alimentação, nem salarial na casa. Então, não existe o debate mais no Legislativo.
Então, é por isso que a dúvida dos vereadores é justamente isso. Então, a gente pode pautar na segunda e seguir a orientação dos servidores, mas como é de interesse da categoria de vocês, nós temos que ter segurança para votar se é isso que seria o melhor caminho. Então, por isso que a pergunta é muito clara. Vocês entendem que o melhor caminho, portanto, é que a Câmara rejeite, não tenha nenhum PL tramitando sobre reajuste, tanto de salário como de aumento, e fica, portanto, a partir desse momento, 0. E aí a greve continua nesse caso também, ou ela vai continuar suspensa? Então, esses são os questionamentos que a gente tem tratado nesses dias aqui na casa. Então, como vocês não podem se manifestar verbalmente, por isso que o Vadir até perguntou se levantar a mão, ou vocês querem marcar uma assembleia para discutir isso daí depois com o sindicato? Porque é uma questão, Vadir, que a gente também está muito preocupado, tanto pelo sim como pelo não, porque a gente também gostaria que o aumento fosse na inflação, né? Tanto que o projeto ainda não foi votado. Só que tem esse viés, né, de uma rejeição aqui na casa, o PL não está tramitando mais, não tem mais discussão de reajuste nenhum. E a gente corre o risco do Executivo também não mandar nenhum outro PL. Então, por isso que, né, fica essa dúvida. Agora, não sei se eles querem se manifestar agora, quem for a favor. Eu posso me manifestar, senhor presidente? Por favor, Vadir. Eu tinha pedido para vocês se manifestarem, mas eu entendo que a gente deveria fazer uma assembleia para isso. E, de maneira... Como a gente já tem uma assembleia continuada em aberto, que é a Assembleia Nosso Movimento Grevista, esclarecendo para o senhor presidente, hoje aqui na frente a gente decidiu pela suspensão da paralisação, mantemos o estado de greve, tá? E aguardamos a decisão de amanhã, talvez, do STJ, do tribunal. E podemos, nesse momento também, convocarmos uma assembleia com os servidores aí para durante o começo da semana aí, mas lembrando que essa proposta, já fica em mente dos vereadores, já foi rejeitada pelos servidores por 2 oportunidades, e de maneira unânime, inclusive na última assembleia, que foi da Assembleia do Movimento Grevista, caso seja interessante para análise. Mas a gente convoca uma nova assembleia com os servidores e nós decidimos sobre isso. Vocês concordam com isso? E aí, se o sindicato puder encaminhar um ofício para casa com o resultado da assembleia de maneira formal, já acho que vai respaldar todos os vereadores aqui para que seja votado ou não na próxima sessão. Que aí é a forma correta como a gente tem dialogado com o sindicato. Sim. Né? Claro, os vereadores também vão estar com a assembleia. O sindicato sempre convida todos os vereadores. Sim, a gente sempre... eu costumo falar que às vezes a gente nem encaminha o convite, mas que a assembleia é aberta. A gente até espera a participação. E agradeço imensamente a atual gestão, porque essa participação de vocês nas negociações está sendo fundamental para a valorização do servidor. Deixar claro que o servidor é importante para o legislativo e importante para a cidade. Porque o executivo sozinho não faz nada. Quem eu vou reabrir seu tempo para a conclusão, tá bom? Tá, então você tem ainda 2 minutos e meio, por favor. Perfeito. Então eu agradeço imensamente aí os vereadores pela participação. Os servidores são importantes. Os servidores não estão pedindo nada mais do que a dignidade e a reposição inflacionária. Tá? Agradeço assim imensamente a participação. Em contrapartida, aproveito a oportunidade para pedir novamente, convocar ou requerer, da maneira que melhor entender, que o Executivo se manifeste sobre como ele se manifestou no processo, dizendo que o sindicato teria atropelado as negociações. De maneira assim resumida, foi isso no processo. Tá? Que a gente instaurou o movimento grevista quando ainda estávamos em negociações. Possivelmente mais uma falácia, porque o projeto de lei já está na Câmara. Então, quer dizer, não tinha mais negociações a ser feitas. As negociações, unilateralmente, já tinham se encerrado do lado do Executivo. Mas convido para que apresente nova proposta, que abra abertura para o diálogo e que apresente aquela proposta do 5.11. Porque se realmente aquela proposta existir ou tiver sido cogitada e ser apresentada, atinge o que a gente está querendo, que está reivindicando. Então, quer dizer, resolveria o assunto de toda maneira. Mas a gente não recebeu. Tá? Mas, então, vou colocar novamente e vou fazer um convite para os nobres vereadores, senhor presidente. Dentro das possibilidades regimentais que vocês vão analisar entre vocês, convido os vereadores, peço aos vereadores que convoquem uma reunião com o Executivo, junto com o sindicato, para que a gente possa chegar num consenso, chegar num índice realmente da situação da Prefeitura. Insisto em falar, porque todas as vezes que tivemos contato com o Executivo Municipal, cada momento foi passada uma informação diferente para nós.
Uma vez a planilha que foi apresentada tinha erros, mas erros grotescos de cálculo, que somente com o resultado foi possível identificar que não era aquela realidade. A planilha não foi fornecida para a gente, foi levada embora. Numa outra oportunidade, nova planilha com erros novamente, de fácil detecção, também não foi deixada com a gente, foi levada embora. E agora, na última reunião, aquela que depois foi divulgada uma suposta proposta de 15,11%, na reunião, desmentiram a informação que teria sido divulgada no Porto Ferreira hoje. Desculpa fazer o comentário, desculpa, não é propaganda. Mas lá tinha uma informação que a arrecadação no mês de fevereiro teria sido 40% maior do que a arrecadação de fevereiro do ano passado, mostrando um crescimento da receita corrente líquida do município. Só para terminar, presidente, eu tenho aqui um dados aqui da arrecadação, só para a gente poder mensurar, para não passar aqui do horário. Ó, previsto para janeiro desse ano, 23.647.000. Arrecadado, 24.576. Lembrando que em janeiro a prefeitura ficou quase 10 ou 15 dias sem poder fazer arrecadação, porque estava fazendo a transição de governo, transição de certificado, sistema, tudo. Então é um mês que notadamente arrecada menos. No mês de fevereiro foi previsto 23 milhões de arrecadação. O arrecadado foi 32.400.000, um acréscimo bem grande. No mês de março, previsto 23.647.000. O arrecadado até o dia 21, que foi o arquivo que eu salvei, já tinha arrecadado 22.900, faltando quase 10 dias para o final do mês. Então, possivelmente, mês de março foi outro mês extraordinário na arrecadação do município. Aí eu queria entender qual que é a dificuldade de atender às reivindicações do servidor. Agradeço o espaço, senhor presidente, agradeço aos servidores que estão presentes e acho que eu me encerro por aqui, que eu já excedi o tempo, gente. Muito obrigado.